Bem-vindo ao Clube Garage, meu nome é Miller, esse aqui é um novo canal, tô gravando de dentro do carro, acho que não tem melhor lugar para começar essa história nova. Bom, o Clube Garage, na verdade, nasceu, eu tenho outros grupos de carros, todo mundo sempre vinha me pedindo para criar um canal, e eu resolvi pegar e compartilhar um pouco do que eu faço nos grupos, agora no YouTube. Esse primeiro vídeo é um vídeo de modificação, eu separei ele em 3 partes, infelizmente a gente não vai ter como fazer o making off desses vídeos, não era impossível porque o processo é muito longo, então é um vídeo de dicas, de como eu fiz esse upgrade, o que material que eu utilizei. Esse primeiro vídeo tá mais simples porque ele é a parte só estrutural. O vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira, a modificação da estrutura da peça. Um segundo vídeo eu falo só de pintura, então entra pintura de couro, pintura para plástico, textura do plástico, a texturinha que a gente tem no volante lá, o original da capa do volante. Essa textura você pode usar ela para painel, para reforma de para-choque, tem uma série de coisas que a gente pode utilizar essa textura. Então o segundo vídeo é bem bacana. O terceiro vídeo eu falo da parte elétrica, falo um pouco de Arduino, uma pequena avaliação de como que ficou esse volante no carro. Roda a intro e vamos pro vídeo. Bom pessoal, como eu falei, o vídeo é bem longo, então eu vou estar separando esse vídeo em 3 partes. Essa primeira parte eu vou estar falando da parte de estrutura, de corte, estrutura e restauração. Na segunda parte eu vou estar falando de pintura e na terceira parte eu vou estar falando de parte elétrica. Então vamos para a primeira parte. Para começar o vídeo eu tenho que explicar para vocês como surgiu a ideia. Esse aqui é o volante do DS4 para quem não conhece. E esse volante, o que acontece? Desde que eu conheço o carro lá em 2012, eu já achava um volante, ele tem um formato mais clássico, ele não tem uma pegada esportiva, ele tem muito botão, ele é bem grande. Já vinha uma ideia de tentar fazer essa modificação, mas era bastante difícil de achar alguma coisa no mercado, PSA pelo menos, que substituísse esse volante, justamente pela quantidade de comandos que existe no volante, tá? Depois eu vou estar explicando melhor a parte elétrica, no que seria o terceiro vídeo, das funções e tudo mais. Mas aqui é só um resumo do volante e o porquê. Aí vai ter aquela galera que vai falar: poxa, mas por que fazer essa modificação? Mas por que todo esse trabalho? Mas por que gastar tudo isso? Por que já não comprar o carro já com tudo isso? Não existe esse porquê. Quem está acostumado aí a modificar carro sabe que a grande bacana de tudo isso é realmente fazer as modificações, se ferrar muito nas modificações, porque tudo é muito difícil, mas depois vir colher o resultado. Então já fica aí uma resposta pronta para esse pessoal. Bom, aqui está o volante do 208 GT, o trabalho foi feito em cima desse volante. Existe um volante do DS lá fora, o DS7, que facilitaria muito o processo inteiro. Esse volante não existe no Brasil, então nem adianta tentar comprar ele lá fora, que você vai ter um trabalho para trazer o airbag, porque o airbag dele não vai ter aqui no Brasil, e o transporte normal não vai conseguir trazer esse airbag, tá? Então a montadora, na verdade, ela traz isso porque ela tem todo um processo de segurança. Então no envio normal é muito difícil conseguir vir com o airbag para cá. Então a ideia foi em cima do volante do 208 GT. Se você pegar o volante do 208 normal, esse aqui, para quem não conhece, ele tem uma pegada mais esportiva, ele é um pouquinho mais grosso, tem alguns acabamentos diferentes. Então assim, o volante do 208 GT foi escolhido justamente por isso, por ter essa pegada mais esportiva. Esse volante, se vocês repararem, ele está bem já modificado, ele já está finalizado. O original do 208 GT, ele vem com o perfurado vermelho aqui, tá? Foram produzidos 3 volantes, 2 deles foram feitos nesse acabamento aqui, que foi removido o perfurado vermelho, foi trocada a faixa aqui de cima, que vai entrar no vídeo de pintura, que é o segundo vídeo, tá? Eu vou começar aqui falando com vocês da capa do airbag, como foi feito isso e todo o processo. Bom, o processo começa pelo logo DS. Aonde foi tirado esse logo DS? Se você pegar todos os DS, tipo o logo do capô, o logo da tampa do porta-mala, ele é bem grande, então não tinha como utilizar esse logo aqui. Da onde foi tirado esse logo? Esse logo foi tirado da calotinha de roda original do DS. Ela não é vendida aqui no Brasil, você até acha ela no Mercado Livre, mas o pessoal traz de fora, tá? É a calotinha original, que ela vem toda em relevo. Tem uma calotinha paralela que ela vem com o logo liso, daí não ia ficar bacana. Então tem que ser aquela calotinha original, que ela vem toda em relevo. Eu vou estar colocando aqui no canto do vídeo o processo
para limpar esse logo, para tirar ele da calotinha e ficar nesse formato aqui. Então foi separado o D e o S da calotinha. E em cima disso eu fiz um molde digital para começar a fazer o processo de corte da capa. Então aqui a gente tinha um logo Peugeot e virou o logo DS. Como que foi feito esse processo? Bom pessoal, o que eu utilizei para fazer o corte da capa? Micro retífica. Para quem não conhece, aqui é um equipamento bem bacana para quem gosta de fazer modificação, para quem gosta de dar manutenção em coisas em casa. Esse é um equipamento que ajuda bastante, tá? Vou dar algumas dicas aqui em relação à micro retífica. Ela que foi feito todo o corte. Estou colocando algumas fotos do processo aí. Não é um processo simples, é um processo de artesanato mesmo, com muita paciência. Foram feitos vários testes também em relação a esse corte. A princípio foi tudo feito na micro retífica. Depois, no segundo ponto, eu utilizei uma marcação em laser. Bom, a micro retífica acontece. Você encaixa aqui as pontas para você conseguir fazer os cortes e acabamento. Porém, algumas micro retíficas, elas vêm com essa extensão aqui, que facilita bastante o manuseio para um trabalho mais delicado, tá? Que você precisa de um acabamento, uma precisão maior. Então isso aqui facilita bastante. Então na hora de comprar a micro retífica, veja um kit que já venha com extensor, porque isso aqui ajuda bastante, tá? Bom, eu utilizei várias pontas, isso aqui é muito pessoal, vai da mão de cada um. Essas foram as pontas que eu utilizei, uma mais fina, uma mais bolada. Foram feitos vários testes em relação a isso. Então, assim, é um trabalho bem longo. Por isso que eu até falei que a dificuldade em fazer um making off do processo era justamente por isso. Porque realmente foram feitas várias tentativas até conseguir chegar nesse acabamento, tá? E assim, as pontas, mesmo você utilizando pontas finas, o que acontece? A micro retífica, ela tem uma regulagem aqui da força do motor, então é o giro do motor. Mesmo você colocando na posição 1, ela ainda fica muito bruta para o processo. Então qual que é a dica? Compre uma micro retífica 220, tá? Se você utilizar ela no 110, ela vai cair um pouquinho a rotação. Isso vai ajudar você em relação ao acabamento, tá bom? Depois de feito o corte, tá? O segundo processo era o preenchimento da capa. O que acontece? O logo Peugeot, o logo DS, ele saía algumas pontas para fora, então ele tinha preenchimento tanto na parte de frente quanto na parte de trás. A parte de trás, na verdade, eu utilizei uma massa para fazer uma estruturação da parte de trás. O porquê dessa massa? Tinha-se uma preocupação em relação à segurança. Então a capa do airbag do 208, ela faz esse corte aqui. Então quando o airbag é acionado, essa tampa levanta e sai o airbag. Só que nessa explosão do airbag pode voar o logo, de repente, causar um acidente, machucar ainda mais do que o airbag já machuca. Eu tinha que ter essa preocupação de não voar nenhum pedaço de massa. Então eu fiz também um estudo, pesquisei no mercado que existia em relação a isso. E eu cheguei nesse material aqui. É um material da Vert. Vou colocar aqui, tem bastante luz, está atrapalhando um pouco, mas aqui é o material da Vert. Esse material da Vert, para modelagem, a parte de secagem dele, ele traz uma segurança bem bacana. Então eu fiz alguns testes, realmente ela não vai sair do volante, se for bem aplicado, é lógico. Ela vem em duas partes, ela vem uma parte resina e uma parte endurecedor. Tá aqui pela metade, aqui foi o que sobrou do material. No primeiro teste eu usei uma bisnaga inteira, para vocês terem uma ideia. E depois eu comprei de novo a massa, justamente porque ia fazer 3 volantes, então teve que repor o material, né? A mistura dela é 1 para 1. Fiz alguns testes para tentar adiantar o processo. Porque o que acontece? Cada vez que eu passava essa massa, eu tinha que vir modelar. Aí às vezes tinha que repor a massa, aí tinha que esperar a secagem dela. Eu fiz alguns testes para tentar adiantar esse processo, mas não funciona. O processo realmente foram de 24 horas. Por quê? Se você pegar e tentar adiantar esse processo, a massa vai ficar muito porosa e você não vai conseguir fazer a modelagem e ter o acabamento que você precisa. Então, assim, o fabricante até fala em 4 horas de secagem, mas não acontece. Acho que até para lixa daria, mas para micro retífica não adianta. A hora que você bate a micro retífica, voa pedaço para todo lado. Então tem que esperar a secagem total dela mesmo. E nos testes que eu fiz foram 24 horas, tá? Então, assim, essa massa, além dela ter uma resistência bem bacana, os componentes dela, ela tem tipo um pó de ferro. A hora que você está passando na micro retífica, você até vê esse pó. É muito sutil, assim, é bem pouco,
mas isso acaba, acho que, gerando uma maior resistência na massa, então isso aqui é bem bacana. Existem várias oficinas que utilizam essa massa já em reparo de para-choque, em reparo de retrovisor, então assim, painel, então ela é bem versátil assim. Eu utilizei ela no volante, mas você vai poder utilizar isso em várias partes no carro. Aquele para-choque que está quebradinho, ou um para-choque que é difícil de repor, um carro mais raro, então você pode utilizar essa massa aqui sem medo e você vai conseguir um ótimo acabamento, tá? Bom pessoal, depois do preenchimento em massa, o acabamento dele vai ficar bem bruto, não é para dar um acabamento fino. O acabamento fino foi para a segunda parte do vídeo, tá? Na verdade a parte de modelagem, o laser ajudou bastante, então eu fiz um mockup na verdade para utilizar o laser e fiz toda a marcação. No volante eu acabei deixando ele totalmente liso, saiu buzina, saiu nome airbag, saiu tudo, então assim, até a textura. Essa parte da textura, se vocês olharem aqui, ele tá com a texturinha meio parecida com a original, que vai entrar na segunda parte do vídeo, como que foi que eu fiz isso, tá? Então assim, a parte do airbag, a parte de buzina foram feitas no laser, tá? E a marcação do logo DS, no segundo teste que eu fiz também no laser. Depois eu só dei profundidade, acabamento, uma série de coisas, eu afinei na verdade na micro retífica, tá? Então assim, a marcação foi feita no laser. Bom pessoal, no próximo vídeo o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre pintura, sobre essa textura da capa, tá? Existe um material bem bacana que eu vou falar para vocês que pode ser utilizado também para choque. Então, assim, se você usou a massa no para-choque, ela vai ficar a marca da massa. Como você cobrir isso? Dá para fazer isso de uma forma bem bacana, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.